Olá, boa noite. Ministro do Supremo Dias Toffoli anula provas do Odebrecht na Lava Jato e diz que prisão de Lula foi um dos maiores erros judiciários da história. Pesquisa IPEC revela que o governo Lula é considerado ótimo ou bom por 40% da população. 56% aprovam maneira de governar. E você vai ver também. Rio Grande do Sul enfrenta a maior tragédia natural já registrada no estado. Número de mortes após ciclone extratropical passa de 30. Ministros visitam a região e garantem assistência às vítimas. Saque do FGTS será liberado pela Caixa Econômica aos atingidos pelas enchentes. Foram presos hoje os 4 policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte do adolescente Thiago Flauzino, no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público Militar, eles cometeram fraude ao apresentarem uma pistola com munição como se fosse da vítima. O capitão Diego Geraldo da Rocha Souza foi denunciado por prevaricação e fraude processual por omissão e foi afastado. Segundo a denúncia, ele autorizou que os policiais atuassem de modo irregular, usando veículos e drones particulares. Thiago Menezes Flauzino, de 13 anos, foi morto há um mês na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Ele estava na garupa da moto de um amigo quando foi atingido. A família de Thiago diz que os policiais chegaram na comunidade atirando. A Justiça do Rio de Janeiro soltou a mulher flagrada agredindo o segurança de um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Ana Cláudia Arantes Cardoso foi presa no domingo por injúria racial. A segurança disse à polícia que, além das agressões físicas, ela o ofendeu. A confusão começou porque a mulher tentou entrar em uma área restrita e foi contida. Durante a liberdade provisória, Ana Cláudia não poderá voltar à unidade de saúde nem falar com os envolvidos na discussão e com as testemunhas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão judicial que condenou o metrô e a seguradora Sompo a pagar indenização de R$200 mil por danos morais à família do menino Luan Oliveira, de 3 anos, que foi atropelado e morto por um vagão em 2018. Eles também serão obrigados a pagar uma pensão vitalícia por danos materiais. Em nota, o metrô diz que vai avaliar as medidas cabíveis assim que for notificado. Já a Sompo afirmou que não discute processos judiciais. O mercado da Encruzilhada no Recife reabriu hoje, 3 dias após o incêndio que atingiu o local e destruiu parte da estrutura. Os corredores estavam mais vazios do que o habitual, mas os comerciantes comemoraram o retorno das atividades. Eu fiquei feliz, todo mundo está feliz porque está trabalhando. Eu sinto muito pelos outros amigos que perderam tudo. Quem frequenta o mercado há mais de 20 anos também gostou. Eu estou sempre por aqui, né? Eu gosto de vir aqui, eu moro aqui perto, aí sempre costumo vir o mercado da Encruzilhada. A reabertura do mercado da Encruzilhada, na zona norte do Recife, ocorreu após vistoria realizada pela Defesa Civil e pelo Instituto de Criminalística. A área do mercado atingida pelo fogo foi isolada e a previsão é de que demore 6 meses para ser recuperada. Uma das medidas que a Prefeitura pretende realizar para evitar incidentes como esse é criar brigadas de incêndio em todos os mercados municipais. Eu acredito que a Prefeitura ou o Corpo de Bombeiro, não sei quem seria, poderia fazer alguns comerciantes, chamar e tentar dar um curso do CIPA, que é um projeto para incêndio, para essas coisas, porque o que acontece no mercado é incêndio, é a única coisa que pode acontecer. Então, se nós tivéssemos como saber manusear extintores, porque para cada fogo existe um tipo de extintor. O incêndio no mercado da Encruzilhada aconteceu no domingo, destruiu 4 boxes e deixou outros 7 isolados. A suspeita é que um furto de fiação elétrica tenha provocado as chamas. As causas ainda estão sendo investigadas. Os comerciantes relataram que os equipamentos de segurança, como extintores e hidrantes, não funcionaram. Em nota, a Prefeitura do Recife informou que realizou uma revisão no sistema de combate e prevenção a incêndios e que os equipamentos funcionavam normalmente. Feriado prolongado chegando e, claro, o movimento nas rodovias do país aumenta. Em São Paulo, muita gente pegando a estrada já desde cedo. O repórter Giovanni César está na Agência de Transportes do Estado e conta para nós como está o trânsito na saída da capital paulista. Giovanni, ainda dá para pegar a estrada ou já está complicado?
Boa noite a todos, boa noite Amanda, Augusto. Olha, dá para pegar a estrada sim, olha, a gente estava dando uma olhada aqui nos monitores. Está tranquilo o trânsito na maioria das rodovias que liga a capital paulista ao litoral, ao interior do estado, enfim. O trecho mais carregado nesse momento é no Rodoanel. Agora, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema ali Anchieta Imigrantes, informou que deve receber em torno de 410 mil veículos nesse feriadão. Um movimento deve aumentar, então, nas próximas horas, amanhã de manhã, principalmente. Muita gente vai também para o litoral norte. Ainda sobre esse sistema aí, Anchieta Imigrantes, a Operação Descida começou às 2 horas da tarde. Para o litoral norte, a Tamoios deve receber 203 mil veículos e a Oswaldo Cruz em torno de 36 mil veículos. São rodovias que saem do Vale do Paraíba para o litoral norte, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião. E não é só litoral, não. Tem muita gente que vai pegar a estrada também no sentido montanhas, como Campos do Jordão. Em torno de 83 mil veículos devem subir a rodovia que liga a Carvalho Pinto até Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Para o interior também, a Fernão Dias deve receber em torno de 1.200.000 veículos. Essa rodovia corta São Paulo e vai até Minas Gerais. A rodovia Presidente Dutra, que vai para o Rio de Janeiro e facilita o acesso também para o Vale do Paraíba e o acesso ao litoral norte de São Paulo, deve receber 250 mil veículos e o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto em torno de 610 mil veículos. Quer dizer, é o paulistano se deslocando para aproveitar o calor que vem por aí. Voltamos com vocês, Augusto, Amanda. Obrigado, Giovanni. E vamos também saber como está a movimentação na rodoviária de Belo Horizonte. O repórter Rodrigo Cabral está lá e nos mostra ao vivo o movimento. Boa noite para você, Rodrigo. Bem-vindo aqui com a gente. Quantas pessoas devem passar por aí? Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. Neste feriado de 7 de setembro são esperados 140 mil passageiros chegando e partindo de Belo Horizonte para curtir os 4 dias de folga, 23% a mais que no feriado do ano passado. Nós estamos na área de embarque da rodoviária de Belo Horizonte. A movimentação aqui é intensa e deve aumentar nas próximas horas. De acordo com a administração, hoje é o dia de maior movimento, com mais de 17 mil pessoas embarcando. Para atender a demanda, foi montado um esquema especial com ônibus extras e mudanças no trânsito no entorno do terminal. Aqui em Minas Gerais, entre os destinos mais procurados, estão Montes Claros, Governador Valadares, Juiz de Fora e a cidade histórica de Ouro Preto. Para outros estados, a preferência é pelo litoral. O pessoal quer ir para a praia, principalmente Rio de Janeiro, Cabo Frio, Vitória e Guarapari, no Espírito Santo. Tem muita gente de outros estados que vem passar o feriado aqui. De acordo com o levantamento do IBGE, Minas Gerais registra o maior crescimento no turismo neste ano na comparação com o ano passado. Alta de 24% contra 11% da média nacional. As cidades históricas, o ecoturismo e a culinária mineira atraem cada vez mais visitantes. Augusto, Amanda, volto com vocês. O presidente Lula deve confirmar a qualquer momento a tão esperada reforma ministerial. Parlamentares do Centrão devem assumir ministérios importantes no governo federal. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, acompanhando toda essa articulação política e nos traz todas as informações. Boa noite para você, Igor. Eles ainda estão reunidos? Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. A reunião aqui no Palácio da Alvorada entre o presidente Lula, ministros palacianos e os indicados terminou agora há pouco. E nós já temos uma confirmação, informação de momento. O deputado federal André Fufuca, do Partido Progressista, vai sim assumir o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser. A expectativa é que a pasta ganhe novas secretarias para ter
aumento de receita no ano que vem. O também deputado federal Silvio Costa Filho, só que do Republicanos, vai comandar o Ministério de Portos e Aeroportos. O atual ministro da pasta vai migrar para um novo ministério que ainda vai ser criado. Márcio França vai assumir o Ministério de Pequenas e Médias Empresas. A informação que nós recebemos agora há pouco da presidência da República é que os três vão ser nomeados depois da viagem do presidente Lula no G20 nos próximos dias. Olha, os três chegaram aqui no Palácio da Alvorada no fim da tarde de hoje no mesmo carro, chegaram juntos. O presidente Lula chegou a cancelar a agenda pública dele porque passou todo o dia aqui no Palácio da Alvorada, onde eu falo ao vivo, para tratar dos últimos detalhes dessa reforma ministerial. Essas trocas, Augusto, marcam de vez a entrada do Centrão no governo federal e servem para consolidar a base do governo na Câmara dos Deputados. Nessa mudança de cenário, a Caixa Econômica Federal deve ser entregue também ao Partido Progressista, onde o presidente é um dos principais líderes, é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele mesmo participou dessas negociações. Sobre o perfil de cada um dos novos ministros, está numa reportagem que nós preparamos agora. André Fufuca tem 34 anos e é médico por formação. Desde 2015 é deputado federal pelo Maranhão. O líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados assume o Ministério do Esporte por indicação do amigo e aliado político Arthur Lira, presidente da Câmara. Fufuca também é vice-líder do bloco que inclui União Brasil, PP, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota. Nos bastidores, o que se fala é que o presidente Lula aceitou a indicação de André Fufuca porque ele tem poder de articulação no Congresso Nacional e pode ajudar a consolidar a base do governo na Câmara. A expectativa é que, com a mudança, o Ministério do Esporte tenha mais orçamento em 2024. Márcio França tem 60 anos, é advogado e foi governador de São Paulo quando Geraldo Alckmin deixou o cargo para concorrer à presidência nas eleições de 2018. Ele fez parte da campanha eleitoral do presidente Lula. Foi eleito deputado federal pelo PSB e logo assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos. França foi cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no lugar de Geraldo Alckmin. Mas pessoas próximas a Lula afirmam que ele não teria capital político para assumir a pasta. O vice-presidente vai continuar à frente do Ministério do Desenvolvimento sem a área de micro e pequena empresa, que virou o 38º Ministério do governo Lula, sob o comando, agora, de Márcio França. Silvio Costa Filho é deputado federal pelo Republicanos de Pernambuco. O político de 41 anos está em atividade na Câmara dos Deputados desde 2019 e é considerado um dos principais parlamentares do partido. Ele assume o Ministério de Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França. A entrada do PP e do Republicanos na equipe ministerial é para melhorar o relacionamento com o Centrão na Câmara dos Deputados. Ô Igor, eu estou falando aqui, tentando falar com os novos ministros, falei com o André Fufuca, até perguntei quais seriam as prioridades dele à frente da nova pasta. Ele disse, eu comento depois da pasta, mas acabou de enviar um vídeo que ele gravou, geral, já bem produzido para todo mundo, em que ele disse que pretende colocar o esporte como uma política de Estado, definitivamente como política de Estado. Agradece ao presidente Lula, mas agradece também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do partido dele, do Progressistas, e a toda a bancada. Então, o que vocês disseram, né? Marca definitivamente a entrada do Centrão Raiz no governo. E por que Centrão Raiz? Republicanos e PP são dois partidos que estiveram com Bolsonaro na campanha de 2022 e agora aderem ao governo Lula. Isso quer dizer que automaticamente o partido inteiro fará parte da base aliada? Os dois partidos? Não, mas uma parte importante. São 87 deputados, espera-se que por volta de 70 façam parte da base aliada. Muito diferente do PSB e do PCdoB, que apesar de caminharem, partidos de esquerda, caminharam com Lula ao longo de toda a campanha, esses anos de ostracismo, somam apenas 20 deputados. E aí a nota fica para Márcio França, que teve que deixar o Ministério de Portos e Aeroportos, maior e mais importante, e aceitar uma pasta um pouco menor de micro e pequenas empresas. E eu também estou apurando aqui, deve mudar de nome, chamar algo que tem empreendedorismo no nome. Isso ainda está sendo decidido.
Mas vamos em frente, né? Vamos ver como ficarão as próximas votações. Muito obrigada, viu, Igor? Boa noite para você, que amanhã tem trabalho, né? 7 de setembro tem desfile por aí e muita informação. Obrigada, querido. Obrigado, Igor. Cerca de 250 pessoas ficaram desabrigadas em Florianópolis depois do rompimento de um reservatório da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. A manhã desta quarta-feira foi de limpeza e contabilização dos prejuízos. As ruas estavam tomadas por entulho e lama. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar fizeram uma varredura na região. Esse vídeo mostra o momento em que o reservatório se rompe por volta das 2 horas da madrugada. Casas, comércios e carros ficaram destruídos. 2 pessoas precisaram de atendimento médico. Ao todo, 85 imóveis foram atingidos. 15% deles possuem danos estruturais graves ou incapacitantes. Nós vamos abrir um inquérito para apurar as causas do rompimento e exigir que a Casan garanta o abastecimento de água em toda aquela região, trazendo água de outros reservatórios. Vamos acompanhar de perto todo o desenrolar dos acontecimentos no dia de hoje, dando atenção a todas as pessoas que foram atingidas. O Ministério Público e a Polícia Civil também investigam o incidente. A perícia científica esteve no local e analisou a estrutura do reservatório e os imóveis afetados, além dos possíveis impactos ambientais. Para que a gente possa gerar uma segurança, em seguida os nossos engenheiros estão fazendo uma vistoria em todas, na Grande Florianópolis, uma vistoria em todas as nossas estações de água, e já orientei os superintendentes da Casan, espalhados em 4 regionais, que procedam isso hoje já. Perfeito. E obviamente a gente vai ter que depois apurar, né, numa perícia técnica, profissional, isenta, o que aconteceu aqui. E essa responsabilidade nós vamos levar até o fim, aqui, para apurar as eventuais responsabilidades que são notórias pelo que a gente viu aqui. A Casan tem compromisso, tem responsabilidade por ser a empresa que cuida desse sistema. Agora, cuidar das pessoas, aliviar o sofrimento, tentar minimamente fazer isso e depois apurar a responsabilidade e restaurar. A Casan informou que mesmo com o incidente, o abastecimento de água na região não foi afetado. Subiu para 36 o número de mortes causadas pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. É o maior desastre natural registrado no estado em 40 anos. Algumas cidades estão totalmente submersas. A água chegou nos telhados das casas. Muitas não resistiram e desabaram. Um cenário de destruição. No município de Mussum, o mais atingido do estado, ao menos 15 pessoas morreram. O centro da cidade foi devastado pela tempestade. Hoje, os moradores tentaram recuperar o pouco que sobrou em meio à lama. A fiação das casas foi danificada e os telhados ficaram retorcidos. Uma cabra foi parar em cima dos fios da rede elétrica. Olha a loucura que está isso aqui. Moradores precisaram subir nos telhados para não serem levados pela água. Famílias inteiras foram resgatadas com auxílio de helicópteros. A dona Inês conta que abandonou tudo para se salvar. Mas aí a gente acabou deixando os móveis aqui, deixamos mercadoria, tudo, e não salvamos a vida para poder continuar. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se encontrou hoje com a comitiva do governo federal no aeroporto de Caxias do Sul. De lá, eles sobrevoaram as áreas mais atingidas. Agora o foco é resgatar as pessoas, muitas famílias ainda sobre telhados de casas. Depois de ter atingido o Vale do Taquari, com os municípios ali de Mussum, Roca Salles, Encantado, Lajeado, que especialmente foram atingidos, né, e onde a gente teve um volume de mortes já confirmadas, que é a maior já registrada num evento climático para o estado do Rio Grande do Sul. Essa água toda vai baixando em direção ao Vale do Rio Pardo. O município de Venâncio Aires agora tem comunidades que estão especialmente atingidas, com milhares de pessoas também, sem conseguir sair, né, precisando ser resgatadas. Então a gente está com esse apoio aéreo, todas as aeronaves aqui disponíveis sendo utilizadas para fazer resgate das pessoas e também por botes, né, e barcos fazendo o resgate dessas pessoas. Ainda existem famílias isoladas, existem ainda as comunidades que não foram visitadas e todo o esforço no primeiro momento é esse, salvar vidas. Num segundo momento tem a ação de desobstrução. É limpeza, acesso de ruas, estradas, para que
comunidade possa voltar minimamente a conviver no ambiente adequado. Segundo a Defesa Civil, já são quase 3.000 pessoas desalojadas, mais de 1.600 desabrigados e 70 cidades atingidas. O presidente Lula ligou para o governador Eduardo Leite e prestou solidariedade às famílias gaúchas. Reforçou ainda que não medirá esforços para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós vamos precisar muito do governo federal aqui no apoio à reconstrução. O estado decretou situação de calamidade pública e afirmou que deve disponibilizar um auxílio aos afetados pelas enchentes. A Caixa Econômica Federal também anunciou que vai liberar o saque do FGTS de até R$ 6.200. A gente precisa devolver a essas famílias, depois de serem abaladas profundamente pelo que essas comunidades foram atingidas, a confiança no futuro, né? E a confiança vem justamente da certeza de que elas não estão sozinhas, e não estão sozinhas. E teve reflexo dessa tempestade até no Rio de Janeiro. O mar agitado avançou pela areia de Copacabana e invadiu o calçadão na zona sul da cidade. Pedras que protegiam alguns quiosques foram deslocadas pela força da água. A Defesa Civil isolou o trecho e a concessionária Orla Rio foi acionada para recompor a proteção de pedras. Apesar do registro, não há aviso de ressaca pela Marinha. Isso só acontece quando as ondas atingem 2,5 metros. Voltamos em 30 segundos. A Santa Casa de Fortaleza, no Ceará, está com as cirurgias suspensas há 6 dias por falta de pagamento dos serviços de anestesia. Antônio Justino está na fila de espera de cirurgia da próstata há 6 meses. Desde então, convive com a incômoda sonda na bexiga. Ele foi chamado para o procedimento e, acompanhado da filha, soube que vai precisar esperar mais. A gente recebeu dia 28 a ligação, dizendo que ele ia fazer a cirurgia. Chegando aqui, ele ficou 16 horas de jejum, sem beber água e sem comer. Aí, quando foi 5 horas da tarde, ela falou que a cirurgia dele tinha sido cancelada. São cerca de 40 cirurgias suspensas por dia por causa da falta de pagamento de 4 meses de salários dos anestesiologistas. A dívida com esses profissionais beira R$1 milhão. Por mês, o hospital tem um déficit de R$2 milhões. No total, o rombo financeiro já é de 40 milhões. Enquanto o Hospital Histórico de 162 anos agoniza, há ainda uma outra preocupação. Segundo informações da Santa Casa, a falta de cirurgias pode desencadear problemas ainda maiores. O hospital de ensino, nós temos 25 residentes que são prejudicados com essa falta. Nós trabalhamos por produção. Se a gente não tem cirurgias, nós reduzimos a produção e, consequentemente, no futuro, nós não vamos ter o faturamento mínimo que nós temos hoje. E aí nós vamos ter agravamento a cada dia dessa situação. Um hospital com as cirurgias paradas é um prejuízo gigante e uma coisa que vai virando uma bola de neve. O hospital para de operar, para de receber a verba e a verba aumenta e essa verba vai ficar impagável. Então vai chegar uma hora que o hospital vai ter que fechar as portas e a gente não quer que chegue nesse ponto. O hospital recebe apenas R$3 para cada consulta médica. E a gente precisa de outros recursos. O que nós entendemos é que os governos estadual e municipal deveriam até aportar recursos emergencialmente na Santa Casa para que esse déficit mensal deixasse de existir e nós pudéssemos continuar o trabalho que vimos fazendo de modernização da Santa Casa. A CPI das pirâmides financeiras na Câmara dos Deputados ouviu hoje sócios e diretores da agência de viagens 123 Milhas. A empresa entrou na mira dos parlamentares depois que anunciou a suspensão de passagens e pacotes promocionais e pediu recuperação judicial. Depois de faltarem 2 vezes aos depoimentos na CPI, hoje os representantes da 123 Milhas foram ouvidos. Ramiro Júlio Soares Madureiro, sócio e fundador da empresa, começou pedindo desculpas aos colaboradores da companhia e justificou as ausências na comissão. O motivo de nossa ausência deve-se em nossa estreita necessidade de buscar soluções para o atendimento dos interesses de nossos clientes, fornecedores, parceiros e ex-colaboradores,
Ramiro Madureira associou a quebra da 123 milhas a uma leitura errada do mercado nacional. Acreditávamos que o custo do promo diminuiria com o tempo, à medida que ganhávamos eficiência na tecnologia de sua operação e o que o mercado de aviação fosse se recuperando dos efeitos da pandemia. Uma tendência que projetamos à época e que se revelou precisamente o oposto. Os parlamentares também ouviram a diretora de Recursos Humanos, Carolina Aquino, e Matheus Divino, gerente de planejamento da agência. Vamos ao sorteio da Mais Milionária. Voltamos já. A Advocacia Geral da União anunciou uma força-tarefa para apurar irregularidades em um acordo de leniência firmado com Odebrecht em 2016, ainda na Operação Lava Jato. A medida cumpre uma determinação do ministro Dias Toffoli, do STF, que invalidou todas as provas obtidas por meio desse acordo de leniência. Sobre esse assunto, vamos falar com a repórter Maria Ferreira, que está em Brasília. Boa noite, Maria. Isso repercutiu muito, né? O dia inteiro essa notícia, tanto no meio político quanto no meio jurídico. E agora a informação dessa força-tarefa, ou seja, deve ter sequência, desdobramentos à decisão do ministro Toffoli. Exatamente, repercutiu demais, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. O anúncio da força-tarefa foi feito logo após a decisão do ministro Dias Toffoli. A AGU disse que quer, dessa forma, reparar os danos que foram causados pelas decisões da 13ª Vara Criminal de Curitiba ao presidente Lula. O grupo vai analisar as condutas dos procuradores da República, também de membros do Judiciário, durante as investigações e os julgamentos da Operação Lava Jato. Bom, e a depender do resultado, a AGU vai poder cobrar desses agentes públicos uma ação regressiva, que é o quê? A devolução para a União dessas indenizações que ela terá de pagar para as pessoas que foram prejudicadas pela operação. E, além da AGU, outros órgãos também terão de abrir suas próprias apurações de possíveis irregularidades, como é o caso, por exemplo, da Controladoria Geral da União. Em nota, a CGU disse que ainda não foi intimada, mas que já está avaliando ali se essa decisão vai repercutir no órgão. E ainda disse que o acordo de leniência a que se refere essa decisão do ministro Dias Toffoli foi firmado em 2016 apenas entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal, sem a participação da CGU. E sobre, como eu disse, esse assunto também repercutiu muito aqui em Brasília hoje. Sobre isso, nós fizemos uma reportagem e vamos acompanhar agora. O ministro Dias Toffoli analisou uma reclamação apresentada pelo presidente Lula em 2020, que pedia acesso aos documentos do acordo de leniência. Toffoli considerou que as provas são inválidas porque foram obtidas por meio de uma negociação ilegal. O ministro destacou que os procuradores de Curitiba e magistrados da 13ª Vara remeteram recursos do Estado brasileiro ao exterior sem a necessária concorrência de órgãos oficiais, como a Advocacia Geral da União, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça. O acordo de leniência da Odebrecht foi firmado em dezembro de 2016 entre a empresa, o Ministério Público Federal, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Procuradoria-Geral da Suíça. A empresa admitiu que pagou propina a funcionários públicos e concordou em devolver 3,5 bilhões de dólares, o equivalente hoje a 17,5 bilhões de reais. Com base nas informações, várias pessoas foram presas e condenadas. Entre elas, o então ex-presidente Lula, que chegou a passar 580 dias na prisão. Ainda na decisão, o ministro afirma que, pela gravidade das situações apresentadas nos autos, já seria possível concluir que a prisão do presidente Lula poderia ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país. O ministro considera que foi uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos com o objetivo de conquistar o Estado por meios aparentemente legais, mas contra a lei.
Toffoli diz que, sem medo de errar, considera que esse foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições, que já se pronunciavam em ações, e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Como se trata de uma reclamação, a decisão do ministro não precisa ser confirmada pelo plenário. A anulação das provas beneficia todos os acusados pela Lava Jato, com base no acordo de leniência. Dias Toffoli determinou ainda que uma série de órgãos apurem as responsabilidades dos agentes públicos envolvidos para responsabilização nas esferas administrativa, civil e criminal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que aguarda a notificação para determinar o início das investigações. Uma reparação histórica. Esse trecho da decisão, bastante claro, bastante eloquente, demonstra o que nós vínhamos dizendo há muitos anos, ou seja, que para fazer justiça, você deve observar as normas legais. O líder do governo também comentou a decisão. A operação que deu cabo à prisão do atual presidente da República se tratou, na verdade, da abertura da caixa de Pandora. Se tratou, na verdade, da antessala para a entrada e triunfo do fascismo durante 4 anos em nosso país. Pelas redes sociais, o ex-procurador Deltan Dallagnol disse que a anulação da condenação e do acordo fazem a corrupção compensar no Brasil. Já o senador Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato, disse que com o acordo de leniência, mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras e que toda a ação foi legal. O líder da oposição no Senado também criticou a decisão de Toffoli. O fato inquestionável é que a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo ao final de 2015. O que aconteceu no Brasil recente não pode ser apagado apenas com uma decisão judicial. Já o líder do governo disse que os envolvidos precisam pagar pelo erro. Foi cometido um crime pelo juiz e pelo promotor que jamais poderiam ter trocado informações para prejudicar qualquer pessoa. Esses 2 criminosos, o atual senador Moro e o ex-deputado Dallagnol, precisam pagar por essa questão, por essa montagem, né, por essa armação. Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, o cientista político Cláudio Couto comentou a decisão do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli do Supremo, ele anulou todas as provas obtidas no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht. Isso teve repercussões, né, importantes, é uma decisão monocrática, mas as provas estão anuladas e o Toffoli escreveu na decisão dele que a prisão injusta do presidente Lula foi fruto de uma armação, um dos maiores erros judiciários da história do país. Já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poderia chamar de um dos maiores erros judiciais da história do país, porque ele tomou essa decisão atendendo a um pedido da defesa do Lula, que quer a anulação dessas provas e tal. E ele ainda faz mais. A operação spoofing, aquela que o hacker Delgatti pega as mensagens do Moro, do Dallagnol, dos procuradores da Lava Jato, o Toffoli está determinando um compartilhamento sem filtro. E tem coisa ali que a gente não sabe. Assim, a gente está comentando ainda quente, se vai ter desdobramentos, mas qual que é a tua avaliação do impacto que tem essa decisão do Toffoli? Olha, primeiro ela é um reconhecimento tardio, né, por parte de um juiz do Supremo Tribunal Federal, dos erros que foram cometidos aí e que foram cometidos também pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, como os bolsonaristas gostam de repetir, o Lula foi condenado em 3 instâncias, isso inclui o STF. O STF decidiu no calor da onda lavajatista. Então, qualquer barbaridade que a Lava Jato cometesse, e a gente falou agora há pouco aqui de questões de justiça de exceção, o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando foi julgar aquele vazamento que o Moro faz do grampo da Dilma... O Lula foi condenado pelo STJ e o STF julgava os recursos... Isso, e confirmou. E aí confirmou a questão da incompetência, que o Moro não podia julgar... Mas isso depois. O Lula 5 anos depois. Isso. E depois que houve uma perseguição política, a falta do devido processo legal, ou seja, o juiz foi parcial, o que não pode ser... Vamos voltar aqui, desculpa. Mas a primeira decisão do STF foi de confirmar a condenação. A prisão, né? A prisão manteve Lula preso. Exatamente. Ele perdeu durante bom tempo no STF. Perfeito. Aí, quando aparecem as informações da Vaza Jato, a coisa muda de figura.
né? E aí, só voltando para o TRF4, quer dizer, eles dizem o seguinte, em momentos excepcionais, decisões judiciais excepcionais. Isso é justiça de exceção. Isso, na verdade, contaminou todo o judiciário brasileiro e foi subindo de instância, inclusive atingindo o STF, juiz decidindo no calor da pressão das ruas. E não pode acontecer isso. O juiz do STF tem que atuar de forma contramajoritária, muitas vezes, ou seja, contrariar o clamor das ruas quando isso é o certo a se fazer, quando isso está de acordo com a Constituição e com a Justiça. E não foi o que aconteceu nesse caso. Então, me parece que em toda essa discussão do Toffoli, falta só uma autocrítica do próprio STF, não creio que ele vá fazê-lo, mas, de qualquer maneira, talvez ela esteja ali no subtexto. Porque esse erro, o maior erro judiciário da nossa história, é também um erro do STF. Espero que os juízes do STF aprendam com isso também. A entrevista completa vai ao ar amanhã no programa É Notícia, às 11h45 da noite. Pesquisa IPEC, divulgada agora à noite, aponta que o governo Lula é aprovado por 40% da população. O levantamento mostra que 40% dos entrevistados classificaram o atual governo como ótimo ou bom. 32% acham o governo regular e 25% ruim ou péssimo. 3% não sabiam ou não responderam. O IPEC também perguntou aos entrevistados se eles aprovavam ou não a forma de governar do presidente Lula. 56% disseram que aprovam e 39% que desaprovam. 6% não sabiam ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 5 de setembro e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Aos 81 anos, o político pernambucano Jarbas Vasconcelos renunciou ao cargo de senador e anunciou a aposentadoria depois de 50 anos na vida pública. Eleito em 2018, cumpriu o 5º mandato no Senado pelo MDB, o partido que ajudou a fundar. Ele estava afastado do cargo desde dezembro do ano passado por motivos de saúde. Fernando Dueire assume o cargo como senador. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. Boa noite, um bom feriado também para você e até amanhã.